Olá, tudo bem? Eu vim aqui para compartilhar hoje um pouco da minha história com vocês. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 23 anos e eu sempre me considerei uma pessoa criativa. Quando eu era criança, por exemplo, eu fazia roupa através de retalhos, eu brincava de lojinha, de supermercado e assim, eu sempre tive essa característica de querer inovar, de ser criativo, de sair do óbvio ali nas brincadeiras. Eu cresci num lar onde empreendedorismo era muito forte. Meu pai e minha mãe têm histórias de superação incríveis. E eu sempre gostava e admirava quando eu ouvia essas histórias. E eu queria uma história assim pra mim também. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu tava mais ou menos na 3ª série, eu tive uma experiência muito marcante. E possivelmente eu poderia dizer que essa foi uma das experiências que definiu ou direcionou as decisões que eu tomaria no futuro. E é uma experiência muito simples, na verdade. Eu tinha aula de inglês e um professor americano chegou na escola para me dar aula, para dar aula para a turma. E esse professor ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E ele morava em Nova York. E aí ele foi mostrar pra gente um pouco de como que era a vida dele lá. E ele mostrou uma foto com a casa de um pavimento e coberta de neve. E isso ficou muito marcado na minha visão, na minha mente. Eu nunca tinha visto uma pessoa que tinha saído e que tinha vindo de outro país e compartilhado aquilo ali, uma cultura diferente, uma realidade diferente, frio, para uma pessoa que só conhecia o que era calor. Então foi uma experiência muito marcante para mim. Aquele dia eu decidi duas coisas. Eu queria aprender a falar inglês e eu também queria conhecer Nova York. Nova York seria a grande cidade que eu iria conhecer e quem sabe um dia morar, né? E, bom, eu acredito firmemente que essa foi uma das experiências mais impactantes que eu tive para seguir um caminho. E qual era esse caminho? Conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas e conhecer novos países. E eu poderia continuar esse vídeo aqui contando as minhas histórias, contando as minhas experiências ao longo desses últimos 20 anos, viajando para vários países, tendo várias experiências, aprendendo mais do idioma, aprendendo outros idiomas. Eu poderia falar sobre a minha experiência depois de ter saído do ensino médio, como foi a minha migração para um ensino superior e o fato também de que eu não concluí o meu ensino superior, e eu poderia também falar sobre vários aspectos que deram errado nessa trajetória, mas, bom, eu quero falar um pouco aqui sobre perspectiva, porque na verdade a perspectiva como nós enxergamos as coisas é que determina aonde nós vamos chegar. O problema não é de onde nós saímos, mas sim para onde nós vamos. O problema não são as situações que aconteceram comigo, mas o que eu vou fazer a partir disso. E perspectiva muda tudo. Se eu estou no térreo, se eu estou numa avenida, por exemplo, eu consigo visualizar os carros que estão ao meu lado, eu consigo visualizar pessoas que estão andando de um lado para o outro, eu consigo visualizar árvores, eu consigo visualizar os prédios, lojas, enfim, eu consigo ver muitas coisas, mas eu só consigo ver aquilo ali. Agora, se eu subo para o topo de um prédio e vejo de cima aquele mesmo cenário, eu vou ter uma visão completamente diferente sobre o mesmo cenário. Eu vou conseguir avistar prédios mais longes, eu vou conseguir avistar outros bairros, eu vou conseguir avistar montanhas que estão ao redor da cidade, eu vou conseguir avistar pessoas que estão lá longe. E a verdade é que o cenário não mudou, o cenário é o mesmo, o que mudou foi a perspectiva. Antes eu estava num plano térreo e agora eu olho de cima. E quando eu olho para trás, eu vejo a minha trajetória, a minha pequena trajetória. Eu sou apenas uma jovem empreendedora, sonhadora, que quer fazer as coisas acontecerem, que quer fazer com que as pessoas avancem em suas vidas, que ama viajar e que ama que pessoas viajem também. A minha história ela se resume nisso, em quando eu decidi mudar a perspectiva. Em quando eu tinha um problema e eu resolvi sair desse problema e olhar esse problema de uma nova perspectiva e a partir daí encontrar soluções para esse problema. E eu não sei
qual é o seu problema. Eu não sei se a minha dor é maior que a sua dor, eu não sei se a sua dor é maior que a minha dor. A verdade é que todos nós temos coisas que podem nos fazer parar, podem nos paralisar ao longo da nossa jornada. E eu brinco, a minha faculdade foi a faculdade da vida. E o curso que eu fiz foi errando e aprendendo. Porque eu de fato, eu não consegui concluir meu ensino superior, eu não quis concluir a minha faculdade, justamente porque eu não achava que aquilo ali iria promover ou melhorar o meu futuro. Eu criei uma maneira em que eu consegui me desenvolver nos meus estudos e de acordo com aquilo que fazia sentido para mim. Então, eu peguei um problema e transformei em uma solução. E eu vou contar brevemente uma história de como eu comecei a empreender de fato. Antes disso, eu já tive várias oportunidades de empreender de uma maneira muito menor, numa escala muito menor e com um grau de responsabilidade muito menor. Eu já vinha de um contexto de empresa familiar, porém, o dia que eu decidi abrir a minha primeira empresa de fato, com CNPJ, com legalidade, essa história é muito simples e ela pode te encorajar, na verdade, a avançar em caminhos que ainda parecem muito difíceis para você. Eu e mais 2 amigos, nós tínhamos ali em torno de 20 anos, cada um tinha ido para um canto, nós nos conhecíamos desde alguns anos antes e nós sempre tivemos um sonho de viajar, conhecer o mundo inteiro e de ter uma agência de viagens. Mas o tempo foi passando, essa ideia foi ficando de lado, a agência de viagem começou a se tornar uma coisa muito comercial e a gente acabou seguindo caminhos diferentes. Até que um dia nós tivemos a oportunidade de participar de uma conferência em Harvard e MIT. E essa conferência, ela mudou a nossa perspectiva. Eu percebi que eu estava me contentando com muito pouco. Eu percebi que eu poderia avançar em pontos que eu jamais havia imaginado. E participar dessa conferência mudou totalmente a nossa perspectiva, porque a gente percebeu que era possível empreender no Brasil, mas mais que isso, a gente percebeu que nós tínhamos uma responsabilidade de impactar a vida das pessoas. E foi isso que nós decidimos fazer. Nós abrimos uma agência de viagem. E você pode se perguntar, mas a agência de viagem não é uma coisa tão antiga e tal? Pois é, eu também acho. E a agência de viagem não costuma ter uma ação tão comercial, tão incisiva, que acaba afastando os clientes? Eu também acho. Mas o fato é que nós mudamos a perspectiva como nós enxergamos as coisas e nós nos tornamos a solução do nosso problema. A nossa maior dor é que nós queríamos viajar, nós queríamos ter boas experiências de viagem, porém nós achávamos que as agências não atendiam pré-requisitos que nós considerávamos muito importantes. E nós trouxemos isso como solução para o nosso problema. E nós montamos a nossa agência ela se tornou um sucesso, ela se tornou uma agência inovadora, com quebra de paradigmas, e pessoas que achavam que nunca mais viajariam com uma agência, elas passaram a viajar. E por quê? Porque o cenário mudou? Não. O cenário continuou o mesmo. A diferença foi que nós mudamos a perspectiva de fazer as coisas. E meu convite para você é que você mude as suas perspectivas. Se você tem um problema, comece a enxergar esse problema de cima. Só assim você vai encontrar uma solução. Se você tem um sonho, comece a enxergar esse sonho já como se ele fosse realidade. Porque mudar a perspectiva de sonho para o real é que vai fazer com que ele se torne real. E, bom, a minha história, ela não é uma história de primeiros lugares. Eu nunca fui a melhor da minha turma, eu nunca fui a pessoa mais popular da escola, eu nunca fui as primeiras, pelo contrário, eu era a esquisitona, a que ninguém queria conversar. Mas uma coisa eu aprendi, não tem problema nenhum a gente ser diferente, o problema é a gente ficar parado. O problema é a gente não entender o nosso propósito, e o problema é eu não mudar as minhas perspectivas. Então meu convite para você é: mude a sua perspectiva, comece a enxergar as coisas sob uma nova ótica. E dessa maneira a sua vida vai caminhar num sentido completamente diferente.